Evangelho de Marcos, capítulo de número 4, versículo de número 35. Que foi o texto que foi lido nessa noite. Enquanto você procura, eu quero agradecer a Deus por essa rica oportunidade. Deixa eu testar o outro. Vou voltar. Tá. Glória a Deus. Bom, Vinícius. Enquanto você procura, eu quero agradecer a Deus por estar aqui, juntamente com meus irmãos, para celebrarmos o nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Porque esse ajuntamento, essa reunião, essa Assembleia Santa, ela possui esse condão, ela possui esse objetivo. São pessoas que se reuniram em uma fé em comum para celebrar a majestade santa, para celebrar o nome santo do nosso Rei, do nosso Salvador, do nosso Redentor, daquele que, como aqui foi dito, que morreu e que ressuscitou por nós. E nós já louvamos o nome do Senhor. E esse é o momento em que nós vamos meditar um pouco na sua santa palavra. Quero agradecer também ao pastor pelo convite, pela confiança. Nosso pastor Adaías, que Deus o abençoe, sua família, seus projetos que Deus tem colocado em seu coração, que o faça próspero e chegar onde Deus propôs chegar. Agradeço também pela vida de cada um dos irmãos que aqui estão, pela vida de cada um de vocês, meus irmãos, minhas irmãs, que aqui estão nessa noite. Nós pensamos que estamos aqui para cumprir uma agenda semanal. Muitas das vezes nós achamos que estamos aqui simplesmente para cumprir um rito religioso, para prosseguir como muitas das vezes conduzimos a nossa vida. Um domingo, um culto a mais, amanhã segunda-feira, mais uma semana de trabalho para alguns, ou de feriado e folga para outros, que só retomam na quarta-feira. Mas o Senhor nos escolheu e nos capacitou e nos trouxe e pela sua misericórdia nos colocou aqui nessa noite. Nós achamos que foi por nossa vontade e por nosso querer, quando na verdade a vontade é de Deus e a ordem é soberana de Deus e Ele nos trouxe aqui. E eu tenho certeza, uma convicção no meu coração que não é mais uma noite de domingo na nossa vida, mas é uma noite que Deus separou para falar aos nossos corações, para confirmar a sua palavra, o seu amor, o seu cuidado e o seu zelo em nossos corações. Quando se encontraram, Marcos capítulo de número 4, me confirme com amém, por favor. E naquele dia, sendo já tarde, disse-lhes: passemos para o outro lado. E eles, deixando a multidão, o levaram consigo, assim como estava, no barco. E havia também com ele outros barquinhos. E levantou-se grande temporal de vento, e subiu as ondas por cima do barco, de maneira que já se enchia. E ele estava na popa, dormindo sobre uma almofada. E despertaram-no, dizendo-lhe: mestre, não se te dá que pereçamos? E ele, despertando, repreendendo o vento e dizendo ao mar: cala-te e aquieta-te. E o vento se aquietou, e houve grande bonança. E disse-lhes: por que estáis tão temerosos? Como não tendes fé? E sentiram um grande temor, e diziam uns aos outros: mas quem é este? Quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? Glória a Deus. Permaneça com a sua Bíblia aberta. O trecho que nós lemos nessa noite é uma passagem que relata o final de um dia no ministério de Jesus. Quando nós estudamos essa mesma mensagem, esse mesmo texto, essa passagem,
no Evangelho de Mateus, nós podemos ver um pouco da cronologia daquele dia, um pouco da ordem que aconteceu os fatos naquele dia. O Senhor Jesus, ele passara o dia no monte, pregando, ensinando, falando, discursando o discurso, o sermão do monte aos seus discípulos e às multidões. Um sermão extenso, uma pregação grande, um sermão extenso. Tanto é que nós encontramos esse sermão dividido em 3 capítulos no Evangelho de Mateus. Capítulo 5, 6 e 7 exploram e abordam esse sermão da montanha. Então o Senhor Jesus, ali no alto do monte, ele profere esse sermão longo para as multidões. E ele conclui o sermão e desce. E ele começa a caminhar e as multidões o acompanham. E do meio da multidão aparece um homem dotado de uma enfermidade que nós sabemos bem que demorou muito tempo para se descobrir o tratamento específico para a lepra. E nós estamos falando acerca de um evento que ocorreu no 1º século. E então um homem dotado de lepra, com o corpo acometido de lepra, chega diante de Jesus. Nós podemos ver isso no capítulo 8 do Evangelho de Mateus. Quando Jesus termina o sermão e começa a caminhar, do meio da multidão aparece um homem com lepra no corpo. E esse homem, ele chega para Jesus e ele profere uma frase em direção a Jesus. E aqui eu abro um parêntese para fazer uma pergunta, e eu gostaria que você respondesse para você mesmo. Todos nós temos os nossos sonhos, todos nós temos objetivos, todos nós temos um alvo na qual nós almejamos chegar na nossa vida. Todos nós desejamos algo em nosso coração que nós queremos até que se realizasse hoje. Todos nós almejamos no fundo do nosso coração algo que nós sabemos que se você tivesse o poder, se você tivesse diante de algo que pudesse realizar isso para você, você e eu saberíamos que você pediria que se realizasse hoje. E nós temos a figura desse homem, dotado de lepra, dotado de uma enfermidade que não havia tratamento, não havia cura. E aquele homem, ele chega para Jesus e ele diz uma única palavra: Senhor, se tu quiseres, tu podes me tornar limpo. Se tu quiseres, torna-me limpo. Queridos, nós temos um homem enfermo, diante de uma enfermidade incurável, que chega diante talvez da sua maior oportunidade da sua vida, que chega diante talvez da única chance que ele teria para conquistar o que ele tanto almejou, sonhou e buscou, quem sabe durante a vida. E a primeira coisa que ele fala diante de Jesus não é: Jesus, me cura, Jesus, muda a minha situação, Jesus, eu quero que o Senhor faça um milagre na minha vida, Jesus, muda agora o quadro da minha situação. Pelo contrário, aquele homem, ele subordina, ele coloca a vontade dele, ele coloca o sonho dele, o desejo dele diante da vontade de Jesus. E ele disse: Senhor, se o Senhor quiser me curar, me tornar limpo, torna-me limpo. Aquele homem, ele estava preparado para o não de Deus. Ele colocou o maior sonho e objetivo da vida dele diante de Deus de uma tal forma que eu acredito que ele estava preparado até para receber um não, uma rejeição de Jesus naquela hora. Mas simplesmente o que Jesus fala para ele é: eu quero, seja limpo.
Talvez ali os segundos entre uma pergunta e a resposta, talvez foram os segundos mais longos da vida daquele homem. Não sabemos se demorou ou se foi de imediato, mas Jesus olhou para aquele homem. O fato é que Jesus olhou para aquele homem e disse: a minha vontade é que você seja curado, a minha vontade é que você seja curada, a minha vontade é que você receba o que você deseja o seu coração. Quero, seja limpo. E aquele homem foi curado. Quantos de nós estamos preparados para condicionar os nossos sonhos, as nossas vontades, os nossos desejos, os nossos objetivos, condicionar a vontade de Deus? Ou será que as nossas orações é somente: quero, me dá, faz, realiza, eu quero, faz assim? E esquecemos muitas das vezes de orar dizendo: Senhor, se tu quiseres, faz. Se tu quiseres, traz a existência. Se tu quiseres, abre a porta. Se o Senhor não quiser, fecha. Se o Senhor quiser, se o Senhor quiser, meu querido, se a vontade for de Deus, se Deus está no meio de algo que você deseja, querido, pode parecer impossível, pode parecer inalcançável, pode parecer irrealizável, mas, queridos, nós servimos um Deus que com a palavra criou os céus, que com a palavra criou o universo, que com a palavra criou os céus e a terra e tudo que neles há. Se for da vontade de Deus, Ele abre a boca e diz: eu quero, e aquilo que você deseja vai ter que passar a existir. Eu quero, seja limpo. E Jesus continua a caminhada. E no meio da caminhada, Jesus se depara com uma outra pessoa, agora não com um judeu. Jesus agora cruza o caminho não de um homem ali, praticante da religião, um fariseu que conhecia a lei, um saduceu. Jesus não se depara com nenhuma das mulheres judias. Jesus não se depara com nenhum dos religiosos da época. Jesus agora se depara com um centurião. O centurião é um homem de autoridade romana. Um centurião, ele era um militar romano. Era um estrangeiro, era um homem pagão. E aquele homem, ele apresenta diante de Cristo uma outra situação. Ele chega para Cristo e diz: Senhor, um dos meus servos, um dos meus homens se encontra em casa enfermo. Um dos meus servos se encontra doente. E Jesus olha para aquele homem e diz: tudo bem, me diz onde é o teu endereço. Faz o seguinte, me guia e me leva até lá a tua casa, que eu vou lá na tua casa. E aquele homem, surpreendendo talvez quem estivesse escutando ali aquele diálogo, mas não surpreendendo Jesus, porque o homem, ele costuma ver o que está fora. O homem faz a leitura corporal, o homem, ele lê olhar. O homem, ele vê postura, escuta a palavra e tenta interpretar, mas Jesus não. Jesus vai além do olhar, Jesus vai além das palavras, Jesus vai além da postura, Jesus vai além da postura corporal, da fala corporal. Jesus, ele penetra dentro do coração humano. Enquanto aquele homem falava as palavras e Jesus deixava ele dizer: Jesus, você não quer que eu vá na sua casa? Não, Senhor. É o seguinte, eu vou te explicar uma coisa. Eu também sou homem de autoridade. E eu digo a um desses meus servos: vai, ele tem que ir. Eu mando ele voltar, ele volta. Só de acordo com a autoridade da minha palavra. E eu vou completar a minha frase, Jesus dizendo que eu não sou digno de receber o Senhor dentro da minha casa. Faça o seguinte, Jesus. Eu vi o que o Senhor fez ali atrás. O Senhor só com uma palavra, o Senhor curou um leproso. Só com a palavra e a tua vontade você mudou a vida daquele homem. Faz o seguinte, só manda uma palavra daqui que o meu servo vai ser curado.
Eu falei que Jesus, ele não lê o homem do corpo para fora, com as palavras, com o olhar. Jesus, ele olha o coração e ele traz a imediata resposta dizendo: nem mesmo em Israel eu encontrei uma fé como essa. E olha que nós estamos falando de um povo que viu o mar se abrindo diante deles, de um povo que se gabava de dizer, de contar para os seus filhos, através da tradição, que as muralhas intransponíveis de Jericó caíram diante deles. Que um menino, com apenas uma pedra, derrotou um gigante filisteu. Era um povo acostumado a histórias grandes de fé. Mas Jesus testemunhou dentro do coração da fé de um estrangeiro, de um homem que veio de longe, de Roma, para dar uma lição de fé para aquele povo. Ele diz que nem mesmo em Israel eu encontrei uma fé como essa. E Jesus, ele conclui esse diálogo trazendo uma revelação muito importante para nós. Porque no versículo de número 11 ele diz: e eu digo mais para vocês, nem em Israel eu encontrei uma fé como essa, mas muitos virão do Oriente, e muitos também virão do Ocidente, e assentarão à mesa. Queridos, talvez você não tenha compreendido a grandeza dessa palavra que Jesus estava dizendo. Mas Jesus estava falando com essas palavras. Ele está dizendo: eu estou escancarando e abrindo as portas da salvação para todos os povos, do Oriente até o Ocidente, do Norte ao Sul, de cada ponto do planeta Terra. As portas da salvação estarão abertas. Está vendo cada bandeira aqui pendurada, cada nação representada por essas bandeiras aqui? Foi Jesus naquele dia que abriu a porta na cruz do Calvário, para que pessoas do Oriente e do Ocidente possam naquele grande dia entrar no céu pelas portas e sentar à mesa com Cristo. Aleluia! Aleluia! A porta da salvação foi aberta, tanto foi aberta que naquele dia lá na Judeia ele falou profetizando, e o evangelho chegou aqui no Ocidente, num país que posteriormente, vamos dizer assim, a história diz assim, foi descoberto somente no ano de 1500, mas hoje nós estamos aqui, Brasil, Fortaleza, estado do Ceará, Bom Jardim. A porta da salvação foi aberta para nós, e um dia nós estaremos assentados à mesa com o Mestre. É por isso que essa igreja é uma igreja missionária. É por isso que a Assembleia de Deus ela se esforça tanto a levar o Evangelho a todos os povos, porque nós acreditamos nessa palavra, que naquele grande dia, quando os céus forem abertos e o nosso Mestre aparecer no céu, Ele vai reunir sim povos dos 4 cantos da terra para encontrar Ele nos ares. Jesus agora ele se depara com duas pessoas de fé. E ele testemunha da fé do segundo. Ele responde à fé do primeiro com cura. E o dia foi passando e o dia foi findando. E Jesus agora chega para os seus discípulos e diz: eu quero agora passar para o outro lado. Vou lá para o outro lado. Me levem para o outro lado. Jesus entra num barco com seus discípulos. Eu acho que o povo também aproveitou a oportunidade, quem não queria deixá-lo. Aqui diz que no versículo 36 que outros barquinhos também acompanharam. Sempre aqueles que não querem largar Jesus por nada, né? Se ele for nadando, eu vou nadando atrás. Se ele vai de barco, eu pego um barquinho, uma canoa, uma jangada e corro atrás. Mas sozinho ele não vai, eu vou atrás dele. E Jesus atravessa.
começa a sua travessia. E agora acontece um fato interessante. Acontece um fato que talvez tenha apanhado os discípulos de surpresa. É engraçado dizer isso porque alguns deles eram pescadores experientes. Homens acostumados a estarem sobre as águas, homens acostumados a vivenciar a noite nas águas. E de repente eles são acometidos, Ferreira, agora por uma tempestade. Talvez não estava previsto, mas uma forte tempestade começa agora a bater no barco deles. E a Bíblia vai dizer, Antônio José, que a água começa a entrar dentro do barco. E nasce no coração daqueles homens o medo. E nasce no coração dos discípulos agora o medo. Porque eles estão diante da morte iminente, do naufrágio. Eles estão diante, talvez, do barco afundar, e no meio daquela tempestade eles não conseguirem se salvar devido à fúria das águas, a tempestade da água com o vento. E eles começam, quem sabe, a tentar ali tirar a água, esvaziar, fazer manobras que eles, como pescadores, eram acostumados a fazer. Porque a Bíblia vai dizer que não é de imediato que eles correm até Jesus, não. Eles tentam enfrentar a tempestade. Eles tentam, por si, salvar o seu barco do naufrágio. Eles não poupam esforços e começam a lutar contra aquela tempestade. Mas só que quando se esgotam os recursos, mas só que quando se esgota a força, mas só que quando se esgotam as ideias, de tanto lutar com a tempestade, de tanto lutar com o mar, com a água que invadiu o barco, aqueles homens tomam uma decisão, baseado em uma conclusão. Porque eles invadem, correm para onde Jesus estava, a polpa do barco. E Jesus estava o quê? Dormindo. É claro que ele estava dormindo. Depois de um dia cansativo de sermão, de pregação, um dia de caminhada, um dia de agenda cheia, Jesus agora está descansando, repousando, mesmo em meio à tempestade. E os discípulos entram na polpa do barco desesperados, angustiados. Lembra que eu disse que eles falam, pedem socorro com base em uma conclusão? Porque eles chegam para Jesus e dizem: Senhor, o Senhor não se importa com nós? O Senhor não se importa que nós venhamos a perecer? Não se importa que nós venhamos a morrer nessa tempestade? Queridos, foi uma palavra desesperada dos discípulos. Foi uma fala desesperada mesmo, nós podemos definir assim. Mas convenhamos, tem certos momentos da vida da gente que a gente não consegue escolher palavras para orar, não é verdade? Tem certos dias da gente que a gente não consegue encontrar as palavras mais belas para falar com Deus. Tem certos momentos da vida da gente que a gente até tenta, mas só o que a gente consegue sair da nossa garganta é: Senhor, me socorre, porque se o Senhor não me socorrer, eu vou morrer.
Chega momentos da vida da gente que sim, você planejou entrar no barco, você planejou chegar do outro lado, mas não fazia parte do teu planejamento lidar de frente com a tempestade. Mas não fazia parte do teu planejamento as águas dessa tempestade começar a invadir o teu barco. E no meio dessa tua trajetória e caminhada, você até tentou consertar. Não, vou aqui com um baldezinho tentar tirar a água do barco, vai dar certo. E quanto mais você tira a água do barco, mais água entra. E quanto mais água entra, mais o medo aperta o teu coração. Mas quem disse que o medo é errado? O medo, querido, é um sentimento humano. O medo, ele nasce quando você está diante de algo que você sabe que é maior do que você. O medo, ele nasce no coração do homem no momento em que ele se depara diante de coisas, de fatos que ele sabe que ele não pode controlar, que ele não pode vencer, e que esse algo pode fazer ele sucumbir, cair. E era o que os discípulos estavam se deparando naquele momento. Mas só que uma coisa eles fizeram. Eles correram para o lugar certo. O que aqueles 3 homens tiveram em comum? Um correu para Jesus pedindo a vontade dele. Outro correu para Jesus pedindo apenas que ele mandasse uma única palavra. Mas esses outros correram para Jesus gritando desesperado. Não importa como você veio nessa noite, se você está pedindo a vontade de Deus, se você está querendo tão somente que Deus libere uma palavra sobre a sua vida, ou se você veio aqui para dar um grito desesperado, o que importa é que você veio no lugar certo, e Jesus Cristo está aqui para ouvir a tua voz. Aleluia. Bendito é o nome santo do Senhor Jesus, que nos ouve nos momentos de maior agonia, nos momentos de maior dificuldade. Aqueles homens gritaram: Senhor, nós estamos prontos a perecer. Jesus se levanta, seu sono é interrompido por um clamor. Jesus se levanta, olha lá para fora, e com a mesma palavra que ele curou aquele leproso, e com a mesma palavra que ele sarou o servo daquele centurião, com a mesma palavra que ele deu vida à filha da viúva de Naim, com a mesma palavra que ele criou o céu, com a mesma palavra que ele criou a terra, com a mesma palavra que ele diz haja luz, com a mesma palavra que ele disse vidas existam, animais existam, com a mesma voz, com o mesmo sopro, ele diz aquieta-te mar, aquieta-te vento, e se fez uma grande bonança, porque o vento parou, a tempestade parou. Ah, voz de Cristo. Ah, se nós pudéssemos ouvir a sua voz nessa noite. Quão bela voz. Eu não sei se ele precisou gritar. Quem grita é nós. Eu não sei se ele precisou impor voz. Talvez ele tenha falado com a calmaria. Mas se aquieta. Tempestade, se aquieta. Ele sabe. Esses instrumentos da natureza. Sabe quem estava falando com ele. Era o seu Criador. A voz eles reconheceram a voz mansa do Criador de todas as coisas. Ah, que se nós, filhos de Deus, pudéssemos reconhecer a voz do nosso Mestre, pudéssemos reconhecer a voz do nosso Salvador, a voz do nosso Pai, nós escutaríamos nessa noite Ele falando ao nosso coração: aquieta, aquieta coração, aquieta-te mar, aquieta tempestade, porque eu estou nesse barco. Oh, aleluia.
O evangelista faz questão de dizer: imediatamente tudo se acalmou e fez uma grande bonança. Imediatamente. Não teve processo não de ir baixando, não, foi imediato. E se fez uma grande bonança, uma calmaria. Aí Jesus agora vai tratar com os seus discípulos. Jesus agora chama os discípulos à responsabilidade. Porque, queridos, quando a gente observa esse texto, a gente observa algumas coisas. Os discípulos acabaram de ver que Cristo tinha curado aquele leproso. Os discípulos tinham acabado de ver que Cristo tinha curado aquele servo, daquele centurião, com uma só palavra. Os discípulos eram testemunhas do que Cristo fez, fazia, falava, ordenava, e acontecia, e existia. E Jesus agora chama eles à tempestade, chama eles à responsabilidade, dizendo: por quê? Jesus começa com por quê? Por quê? Vocês estão tão temerosos. Como que vocês não têm fé? Interessante esse questionamento de Jesus para os discípulos. Ele reconhece a fé no estrangeiro, mas ele não vê a fé no coração dos próprios discípulos. Mas, queridos, os discípulos eram seres humanos, homens. Jesus cercou de homens tal como eu e você. Pessoas que tinham as suas limitações, suas fraquezas. E aqueles homens estavam em processo de formação e treinamento ainda de Cristo, com Cristo. E aqueles homens, eles só conheciam o poder de Cristo na vida dos outros. Aqueles homens só tinham visto a autoridade de Cristo na vida das outras pessoas. Só naquilo que eles estavam vendo e testemunhando. Mas até então eles não tinham tido uma oportunidade de experimentar esse mesmo poder para si. Foi preciso uma tempestade. Foi preciso altas ondas. E foi preciso o barco quase naufragar para aqueles homens terem a primeira experiência com Cristo. E quem sabe assim, no meio dessa provação, dessa luta, desse momento de angústia, Daniel, nasceu ali uma fé inabalável no coração daqueles homens. Começou a brotar aquela fé, porque uma coisa é você ver na vida dos outros, outra coisa é você experimentar. Outra coisa é você ficar feliz. E quem não fica feliz quando vem Ferreira, vem um irmão aqui e testemunha das bênçãos que Deus fez na vida dele? A gente se alegra, glorifica, isso ali alimenta a nossa fé. Mas quando é com a gente, meus queridos, quando nós somos postos diante da tempestade, quem é que vai julgar um discípulo daquele? Eu não julgo. Talvez eu tivesse feito a mesma coisa, desesperado, chorando, dizendo: Senhor, não deixa eu morrer aqui nessa tempestade. Senhor, não deixa eu morrer aqui parecendo esse barco que está naufragando. Eu aprendo, meus queridos, que aqueles homens estavam com Cristo, mas ainda não conheciam intimamente a Cristo. Aqueles homens eram testemunhas de inúmeros milagres feitos de Cristo, contudo, nunca tinham experimentado ainda em suas próprias vidas um milagre. Eles viam o Cristo de poder, mas ainda não tinham experimentado o poder desse Cristo. Eles estavam diante do Cristo que tinha glória antes da fundação do mundo, mas ainda não tinham provado da glória que esse Cristo tem para oferecer no nosso coração.
Sim, é possível você estar diante de Cristo e ainda assim não estar totalmente com Cristo, experimentando o seu poder, vivenciando o que Ele tem para oferecer na sua vida. Como assim? O que você tem a dizer com... Me explique melhor. Tem pessoas que gostam de vir para a igreja para ouvir uma palavra. Tem pessoas que gostam de vir para a igreja porque gostam dos louvores. Tem pessoas que gostam de vir à casa de Deus porque se sentem mais leves. Gostam do culto. Gostam de estar com alguém. Gostam de acompanhar alguém. Mas que ainda não tiveram a oportunidade de provar 100% do que Cristo tem para oferecer. A paz em seu coração, a calmaria em sua vida. Essa paz, essa calmaria não é a ausência de tempestade, não é a ausência de luta, é a paz, é a calmaria que Ele oferta mesmo em meio à pior tempestade. Quando Cristo chama os discípulos à responsabilidade e diz: vocês ainda não têm fé? Jesus não estava querendo dizer que os discípulos fossem lá à frente e de repente ele se unisse, desse as mãos ou estendesse a mão e repreendesse o vento e o mar e a tempestade, não. Jesus não estava querendo isso deles, não. Jesus estava apenas querendo que eles tivessem a convicção no coração deles que Jesus estando no barco, aquele barco não ia naufragar. Que Jesus estando no barco, aquele barco não ia afundar. Aquele barco ele não ia descer ao fundo das águas, porque Cristo está nele. Nós podemos ver os 3 tipos diferentes de fé nessa noite. Mas todas essas fé que nós podemos observar, esses exemplos de fé, todos eles tiveram em comum que correram para o lugar certo em direção a Cristo. Um correu para a vontade de Cristo, outro apelou para o poder da palavra de Cristo, e o outro fez um clamor do fundo, do profundo do coração, clamor desesperado. Mas Jesus não deixou de escutar nenhum deles. Jesus não deixou de atender nenhum deles. Eu não sei como é que está o teu coração aqui no universo de pessoas como esse daqui nessa noite. Nós temos pessoas com o coração, que está aqui com o coração inabalável, está aqui com o coração renovado, está aqui com o coração cheio de fé. Eu sei. Mas tem coração aqui que a gente sabe que está só com 1% de bateria. Está vermelho. Tem coração aqui que a gente sabe que está questionando tudo. Questiona a fé, questiona Deus, questiona a igreja, questiona a liturgia, questiona a religião. Mas não importa como você chegou aqui. O que importa é que o mesmo Cristo que estava naquele barco naquela noite está aqui também. E basta uma única palavra na sua vida. É como diz o hino: sossegai, sossegai. Acalma o teu coração, acalma a tua alma, acalma o teu espírito. É difícil. Eu vi um pregador falando e eu concordei com ele. Muitas das vezes é fácil você pregar para outras pessoas, é fácil você falar para outras pessoas, cobrar fé de outras pessoas, mas quando é com você é mais difícil. Você pregar para você mesmo é difícil, mas o salmista nos ensinou como é que faz isso. Ele mesmo perguntou para sua alma: por que tu está abatido, ó minha alma? Por que você te perturba dentro de mim? Espera, pois, em Deus, espera em Deus, sossega em Deus, ainda